Olá pessoal, hoje iniciaremos o nosso quarto episódio do Agrocast com o professor Paulo aqui do Recursos Naturais e nós vamos abordar um tema bem atual que é a resistência de plantas daninhas a herbicidas. Atualmente essas plantas já há uma estimativa que elas podem aumentar o custo, das lavouras em até 40%. É isso mesmo, professor Paulo? Como que está esse tema, na atualidade? Você que atua aqui com essas plantas, no nosso curso de agronomia. Sim, professora Micaela, realmente é uma grande preocupação, a resistência de plantas daninhas hoje, principalmente no que se refere às plantas resistentes ao glifosato e ao 2,4-D, que vem assustando mais, e também plantas daninhas resistentes a inibidores da CCase. Mas, primeiramente, gostaria também de agradecer ao convite da professora e dos alunos aí do projeto, e a satisfação de estar presente aqui com vocês, Nós que agradecemos, Geisa e Diego, a parceria de um expert aqui em plantas daninhas, E, professor Paulo, o glifosato já é usado há muito tempo, Isso. E o que? Décadas já, professor? Décadas, sim. Mas o uso, vamos dizer assim, nos anos 80 já se usou bastante, mas a popularização do glifosato se deu com a soja RR, a soja resistente ao glifosato, que a partir do meados dos anos 2000 foi legalizada para uso pelos produtores no Brasil, E logo com esse uso intensivo, por seleção natural, surgiu a buva e o azevém resistente ao glifosato, Professor, nessa linha de uso do glifosato, você associa que lá no começo se usava o glifosato apenas uma molécula dele, não se fazia uma variação das moléculas de glifosato, e a forma como se usava, muitas vezes em dosagens altas, pode ter acelerado esse processo de seleção natural das plantas resistentes e nesse processo todo da produção aqui, que a gente sofre tanto com buva, principalmente caruru, se fala agora em pé de galinha, Exatamente. Sim. Boa pergunta, Diego. Assim, até altas doses não seria especificamente a causa dessa seleção, mas a principal causa foi mesmo o uso apenas do glifosato. De uma molécula só, professor? Exato. Apenas uma molécula e a pressão de seleção muito alta nesse sentido. Era glifosato para dessecação, para preparo das plantas de cobertura, e só o glifosato no manejo para semeadura, após a semeadura da soja ou do milho também apenas o glifosato, porque controlava tudo, Então é muito fácil utilizar apenas o glifosato. Sim. E em comparação com antes da soja RR, o produtor tinha que quebrar a cabeça, fazer, muitas vezes a não plantio direto não era totalmente estabelecido, ainda era muito cultivo convencional, no solo, aplicação de pré-emergentes e pós-emergentes que causavam conflito na soja, o produtor tinha que quebrar a cabeça e utilizar vários herbicidas. É claro que eram uma variedade de produtos químicos, isso tem uma preocupação da toxicologia, mas por outro lado você tinha essa questão de quebrar essa pressão de seleção, Você tinha outros fatores ali que dificultava a seleção de Então a rotação de moléculas, é isso, professor Paulo, que você está nos explicando? A rotação de moléculas, também a combinação de mais moléculas, isso que o pessoal está voltando agora, a praticar. A utilização de outros herbicidas que atuam de outra forma, como herbicidas que atuam no solo, que tem ação no solo, ou misturas do glifosato com outros herbicidas. E então, assim, essa propaganda positiva que se tinha do RR,
que vamos deixar de usar uma variedade de produtos químicos para usar apenas um. Mas a gente está usando de novo, a gente já está usando vários herbicidas de novo, né? Então é complicado. Professor, se fala também hoje na questão dos pré-emergentes, né? Hoje voltou-se a falar nos pré-emergentes. Lá no começo, quando a gente começou a fazer o plantio direto, eu até acompanhei isso lá com o meu pai, não se falava em pré-emergente, né? Você fazia o convencional, você fazia o pré-emergente, você fazia uma seleção das sementeiras ali. Depois de um tempo, vem se falando de novo em pré-emergentes. Isso digamos assim, seria uma medida de manejo hoje viável para tentar evitar essa questão do banco de sementes. A gente tem um exemplo do picão preto, que fica até 3 anos a semente lá no banco de sementes. Então, se fala hoje de novo em pré-emergente para evitar a proliferação dessa seleção natural. Você quer saber se já é uma prática comum? Eu acho que voltou a isso, né, professor? Quanto a esse pré-emergente, a gente teve que fazer uma adoção dele mais seguida nas aplicações, principalmente de plantio direto. Né? Com certeza. É uma ferramenta assim, que está sendo fundamental para a viabilidade do manejo dessas plantas, né? Pré-emergentes como inibidores da ALS, inibidores da Protox, né? Flumelxazina, sulfentrazone, entre outras moléculas aí desses grupos de mecanismo de ação que atuam no solo, é fundamental porque são diferentes desses produtos que o produtor se acostumou muito a usar, além do glifosato, o 2,4-D e agora também o dicamba, né, que está sendo as empresas Bayer agora trazendo aí o dicamba de volta com a soja intacta, né? Na verdade, a soja extent, que seria a segunda geração da intacta, né? Mas a resistência também ao dicamba, né? Então, assim, apesar dessa propaganda, esse uso de muitas empresas e multinacionais, né, em usar esses herbicidas que muitas vezes são pós-emergentes, então aparece o alvo, aparece a planta daninha, então vamos aplicar. É mais fácil o produtor assim, ele não precisa, ele só vai aplicar quando aparecer, né? Mas por outro lado, se ele depender só dessas ferramentas, a pressão, mais uma vez a pressão de seleção pode não ser suficiente. Então, professor, o que o senhor estava falando que seria que o pré-emergente, ele seria uma possível viável solução, então, para essas plantas resistentes? Isso aí, o pré-emergente, eles controlam essas plantas resistentes. A gente tem no mercado hoje pré-emergentes que controlam todas essas, buva, azevém, né, caruru, mas assim, é um produto mais técnico para ser utilizado. O produtor, ele tem que precaver, aplicar, sem ele estar vendo que tem plantas daninhas ali, ele já tem que aplicar no solo. Era a minha próxima pergunta. Isso, professor Paulo, pensando em nosso público aqui, né, que a gente vai abarcar grandes produtores, pequenos produtores. O pequeno produtor consegue já ter esse conhecimento técnico, né, que já tem essa novidade, esses novos manejos chegando, ou ainda você vê que é uma realidade que ainda não, né, a gente não conseguiu ampliar para toda a produção? Certo. Realmente, assim, como necessita uma consciência maior, um entendimento do produto, né, do produto químico, sabe, ele tem que ter umidade no solo para ele fazer efeito. Sim. Ele não vai pegar as sementes ele não vai fazer efeito nas sementes que estão dormentes no solo, apenas aquelas sementes que estão germinando, e aí elas absorvem o produto ali na solução do solo. Então, assim, e o produtor muitas vezes, alguns produtores, né, muitas vezes o dinheiro é cético e também o dinheiro pesa, né? Muitas vezes ele não tem o conhecimento, não tem a formação técnica, né? Mas, assim, eu vejo que vem esses últimos anos o incentivo ao estudo, né? A abertura dos institutos federais, entre outras formas de ensino, os meios de comunicação facilitaram o acesso à informação, né? Por isso a sua participação aqui é tão importante, né, professor? Que o pequeno produtor vai poder ouvir, né, essas orientações e depois bater aqui na nossa porta, a sua porta, para poder questionar isso também, né?
Então a gente está ampliando o conhecimento aqui também. Então tudo que você quiser também sugerir, né, é um ampliar de olhos aqui. Joia. Certo, maravilha, com certeza. Então é mais uma ferramenta aí que nas redes sociais e com os amigos ali a gente vai estar compartilhando. Mas assim, então aproveitando esse gancho aí dos pré-emergentes, né? Até a gente fez uma manhã de campo aqui no campus. Isso. E teve uma demonstração com o uso do pré-emergente sem o pré-emergente após 3 meses da aplicação. Certo. E onde não foi aplicado, assim, uma infinidade de plantas daninhas e tal, e onde foi aplicado ainda mantinha, claro que depois de 3 meses já tinha plantas daninhas, né? Mas muito mais limpo, assim, mais controlado. Porque, assim, e foi uma informação, foi bacana porque os produtores puderam ver, os alunos puderam na prática, né? E além da nossa realidade aqui da faculdade, a gente tem participado nos dias de campo, nas conversas, nos eventos das empresas, cooperativas e sementeiras, e eles têm relatado, eles têm trazido os técnicos também especialistas para falar dessa questão do pré-emergente, né? Porque realmente é necessário o produtor manejar aí buva, caruru, principalmente na nossa região, né? Sim. Azevém e outras regiões ali mais para cima no Paraná, tem o capim amargoso, que é um grande problema também, erva quente, pé de galinha, né? Pé de galinha, craborana, difícil controle também. Lá na nossa região é o pé de galinha, né? Um dos principais problemas ali. Minas Gerais, São Paulo. Isso tem muito a ver também com o clima, né, professor? Essa seleção natural, ela também interfere, porque a gente tem a buva e o caruru, né? Já mais para o sudeste a gente encontra outras espécies ali de plantas resistentes. Isso. Tem muito a ver com esse clima também. E também com a cultura, né, que está mais implantada ali naquela determinada região, né? Mas o interessante é como a natureza, se a gente pode falar assim, ela conseguiu em pouco tempo fazer uma planta resistente, né? A ação de uma molécula, né? Enquanto que a gente conversou até esses dias na aula, né, que para a gente produzir uma planta resistente em laboratório ou geneticamente modificada lá, a gente leva anos para fazer isso. Às vezes uma década, né? Décadas, e a natureza ela veio já, né? Através dessa seleção natural, ela conseguiu, e como disseminou essas plantas rápido, né? Sim, é muito importante essa questão que você levantou, para a gente entender também que não é um problema assim não é a natureza que está causando o problema, mas é o homem que criou esse problema, né? Criamos esse problema. Se a gente entrar numa região de mata, a gente não vai ver plantas doentes, né? Por exemplo, pensando agora em doenças em plantas, né? Uma floresta, assim, tal. Exato. O clima, ele encontrou ali um ambiente harmônico, né? Então, vários fatores, os micro-organismos estão vivendo com as plantas de forma... Eles evoluíram juntos, né? E a partir do momento que a gente destrói tudo isso e produz apenas uma planta, vai sobreviver aqueles micro-organismos, aquelas plantas daninhas também, que se dão bem naquela área, né? E por mais que a gente tente controlar, a natureza também vai encontrar uma forma de sobreviver, né? E ela vai querer dominar, ela vai dar um jeito de dominar esse ambiente que é da natureza, né? Realmente. Sim. É o processo, na verdade, que o homem está fazendo com os manejos, fazendo uma pressão de seleção. Vocês, né? A gente sabe que tem a seleção natural das espécies, a evolução da espécie é explicada pela seleção natural, né? Isso. E o que o agricultor faz ao utilizar manejos é selecionar. Você acaba selecionando indivíduos que sobrevivem àquele manejo, né? Sim. Indivíduos, seja plantas daninhas, patógenos, insetos. E Paulo, eu vejo assim, junto com a minha área que é mais próxima, né, que é a parte de micro-organismos, que também estão resistentes, é um grande problema mundial, né? Mas é a mesma coisa que você estivesse falando comigo disso, só que você está falando de plantas daninhas, né? E a gente sabe que não é só um elemento, né? Não é só usar uma base química, né, para fazer esse controle. Quais os outros processos de manejo que você pode fornecer para o nosso público, assim, de dicas, né? Que eles poderiam aplicar em conjunto com o uso dessas bases químicas
para que o controle seja mais eficaz. E que também diminua a incidência dessas resistências, isso, né? Que cada vez a tendência é que seja pior, né? Isso. Verdade. Olha, no primeiro momento que vem à minha cabeça assim é a rotação de culturas, né? É a rotação de culturas porque é uma forma de você diversificar e também você alterar aquele ambiente para que outras plantas sobrevivam, né? Não apenas aquelas, por exemplo, se você faz plantio de uma cultura de folha larga, então você vai utilizar mais, acaba utilizando mais em pós-emergência graminicidas, espécie de folha larga sobrevive. E aí, se na próxima safra você plantar de novo uma espécie de folha larga, mais uma vez aquelas plantas gramíneas vão se multiplicar e sobreviver. Então você quebrando, assim, trocando as plantas, você vai utilizar outros tipos de manejo, outros herbicidas também, e que vai ser mais efetivo para aquelas plantas que são mais problemáticas na outra cultura, por exemplo. E além dessa importância assim, da rotação de culturas no que se refere ao manejo, a rotação de culturas também vai favorecer o sistema, né? A questão das melhorias da qualidade do solo e a palhada. E a palhada no solo é uma excelente ferramenta também de cultura das plantas daninhas, que recobrem do solo. E as sementes com a palhada, né? As sementes ficam mais passíveis de serem tanto predadas por pássaros ou sofrer com a radiação solar, com a luminosidade, né? E a sobrevivência, a contribuição assim do banco, existe um conceito que chama-se banco de sementes do solo. Sem palhada e utilizando o revolvimento do solo, você vai cada vez mais aumentando o banco de sementes do solo, né? Mas com plantio direto isso foi controlado porque as sementeiras são mais passíveis de serem, vamos dizer, neutralizadas, né? Sim. Que interessante, né? Paulo, uma medida simples, né? Paulo, que é eficaz. Nessa questão também do uso do rodízio dos herbicidas, né? A gente hoje vê que o próprio glifosato sozinho muitas vezes não tem ação mais desejada. Então a gente vai ter que fazer associações, né? Como que você vê, Paulo, essas associações de vários herbicidas com outros princípios ativos? A longo prazo isso também pode gerar certa resistência ou tornar essas plantas que são viáveis, né, que vão produzir a semente, que é importante a gente falar que a planta ela só vai se tornar resistente quando ela tem a semente e essa semente vai gerar novas plantas, indivíduos, né? Existe uma escala para isso, Paulo, assim, digamos, hoje eu estou fazendo misturas, mas que eu sei que lá na frente pode ser que essa planta eu não vou ter um produto que vá fazer o controle efetivo dela. Excelente essa pergunta. Assim, a combinação de herbicidas, diferentes modos de ação, é bem-vindo. É sempre uma opção melhor. Porque, se a gente pensar assim, na ação do herbicida, né? Os herbicidas, eles têm ação lá na fisiologia da planta. Alguns, por exemplo, os inibidores da EPS-PS, no caso do glifosato, né? Ele vai atuar numa enzima chamada EPS-PS. Então, o que acontece? A planta que desenvolveu a resistência, ela teve uma alteração ali na conformação da molécula, da enzima, né? E que muitas vezes a questão da compatibilidade da enzima com o herbicida acaba sendo modificado e a planta se torna resistente. Isso. Aí, se você usa um outro herbicida, por exemplo, um inibidor do fotossistema 2, então ele atua lá no transporte de elétrons na membrana do tilacoide do cloroplasto. Então ali vai ter que, para a planta desenvolver uma resistência, ocorrer uma resistência lá numa enzima, depois em uma outra etapa fisiológica, já vai ser muito mais difícil, né? A seleção, a planta desenvolver a resistência em dois. Aí se você usa 3 herbicidas, aí também realmente, então é sempre uma ferramenta você trocar o herbicida e também fazer combinações, realmente é importante. Tanto herbicidas de diferentes mecanismos de ação lá na fisiologia da planta, quanto também modos de ação, né? Por exemplo, herbicida que atua no solo, ou herbicida que atua absorvido pela folha, ou herbicida que é sistêmico, ou seja, ele transloca pelos tecidos condutores, né? Ou tem herbicidas também de contato, que eles atuam mais a nível de epiderme e parênquima, então eles vamos dizer queimam, né? Então, assim,
Se o produtor consegue diferenciar esse manejo, a pressão de seleção vai ser bem menor e vai ser mais improvável que aquela planta daninha desenvolva resistência a todos esses herbicidas, né? Então é realmente importante assim trocar ali, diminuir a pressão de seleção, né, das plantas resistentes. Com certeza, a importância da informação, né, professor? Nesse ramo, né? Porque o produtor ele precisa saber muita coisa, né? Então tem que estar sempre bem assessorado, né? Isso é muito importante. Tem que estar sempre estudando e realmente assessorado. É tão simples como parece. As coisas vão se atualizando, os desafios vão chegando, né? E aí a importância do nosso curso aqui também, né, professor? Convidar o pessoal para fazer também com a gente o curso de agronomia aqui, né? Com certeza. Tem mais alguma dúvida, Geisa? Acho que não, seria isso. Me esclareceu bem, quero agradecer ao Paulo também, falou uma ótima fala aqui e muito proveitosa. Professor Paulo, tenho só mais uma dúvida. O que você acha que é o futuro agora, né? As próximas tendências, o que a gente tem com relação a plantas daninhas? O produtor pode esperar mais alguma novidade? Eu não sei. É uma boa pergunta, sabe que eu também tenho que ficar atento, estou sempre assistindo aí seminários e vendo os eventos da comunidade científica, mas assim, o que se observa é que novos produtos estão surgindo, estão sendo novas moléculas químicas, perfeito, que a indústria estava focada mais na questão dos transgênicos, né? As grandes empresas multinacionais. E eu vejo um movimento assim voltando para moléculas químicas. Que interessante. Até mecanismos de ação novos estão sendo desenvolvidos. Então eu vejo de novo essa diversificação voltando para produtos, além não só dependendo dos transgênicos ali, né? Por décadas foi o foco das multinacionais ali, das grandes empresas, né? Mas também voltando para a questão dos químicos e eu vejo também os produtores mais conscientes da utilização de outras alternativas, como essas que a gente conversou, né, da rotação de culturas, da combinação de diferentes moléculas, da palhada, né, o uso aqui no sul da cobertura diferente mix de cobertura de inverno, né, que permitem uma melhor condição do solo, palhada e consequentemente mais uma forma de controle das plantas daninhas, né? A gente vê que a gente passa em áreas onde não tem muita palhada, não tem um bom sistema de manejo, mais provável de a gente encontrar buva crescendo. A gente passa em áreas que tem um cuidado maior com relação à construção, né, do sistema do plantio direto, a rotação de culturas e formação de palhada, já a buva não é um problema, né? Sim. O tamanho do problema que foi criado, né, professor? A gente fala muito hoje em biológicos, né, aquela questão sustentável, e ervas daninhas resistentes, o biológico é praticamente ineficaz, né? Muito pouco estudo ainda voltado para isso, né? A gente já vê na área de insetos aí que a gente consegue já controlar alguma coisa, mas controle de daninhas resistentes com produtos biológicos ainda é muito vago, tem muito espaço para se estudar e aí é muito difícil de conseguir. Então, eu acho que essa questão da resistência, ela vai bem no contraponto um pouco do que a gente tanto quer na agricultura, que é uma coisa mais sustentável, né? Então se fala só em químico por enquanto, né? Então é o tamanho do problema que a gente criou. E esse não é só um problema do produtor, né? Ou do professor que tem o conhecimento, esse é um problema de todos nós, né, professor Paulo, que vai implicar na produção de alimentos no futuro, né? Então, esse é um tema super importante que todos nós, né, devemos estar atentos, produtores ou não, população em geral, para a utilização racional dessas moléculas também, né, utilização orientada, como o professor Paulo bem nos informou hoje. Então, queria te agradecer, professor Paulo, pelo excelente podcast, professor Paulo Giancotti, quem precisar procurá-lo aqui no IFE Campus Panambi. E eu queria agradecer, professor Paulo, com uma pequena lembrancinha que a gente está acostumado aqui a nos dar. Isso, a nossa caneca do podcast Agrocast aqui. Super importante, né? Acho que a gente teria mais episódios para falar. Muito obrigada, professor Paulo. Obrigado. Professor Diego. Até mais, pessoal. Até o 5º episódio. Tchau, tchau.